Boa noite, meus irmãos. Nós estamos mais uma vez aqui reunidos para adorar ao Senhor, para cantar louvores ao Senhor e também para aprender através da sua palavra. Nós queremos orar junto com os irmãos e em seguida nós então iniciaremos o nosso culto de hoje. Vamos orar. Deus Santo e Eterno, Pai de toda a eternidade, nós te louvamos e agradecemos por tua bondade, por tua misericórdia. E te rogamos, Senhor, que tu possa receber, Senhor, o nosso culto, receber os nossos louvores. O nosso coração, Senhor, está diante de ti. Então, que tu possa, Senhor, receber com aroma suave, agradável, estes louvores que iremos entoar. Nós oramos no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Ainda de uma forma diferente, eu não quero usar a palavra normal, mas acaba chegando em minha mente essa palavra, porque realmente não é normal a maneira que nós estamos cultuando a Deus. Mas queremos animar os irmãos para juntos nessa noite louvarmos o Senhor. E com a ajuda do irmão Breno, nós iremos então entoar o primeiro cântico dessa noite, Lâmpada para os meus pés. As maravilhas de tua lei, como são felizes os que seguem os teus mandamentos. Guardo no coração as tuas palavras, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz no meu caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, não ando sem destino. Acenda os meus olhos para que eu possa contemplar as maravilhas de tua lei, como são felizes os que seguem os teus mandamentos. Guardo no coração as tuas palavras, pra não pecar contra ti. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz no meu caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, não ando sem destino. É sempre bom louvar ao Senhor, cantar louvores ao Senhor. E esse corinho fala muito daquilo que nós devemos realmente aplicar em nossa vida. A palavra do Senhor é lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos, e assim nós devemos viver, considerando esta verdade no nosso dia a dia. O segundo cântico desta noite é o cântico chamado Tudo. E novamente o irmão Breno vai nos auxiliar com este cântico. Vamos cantar para um Deus que é tudo na nossa vida. És o noivo que estou a esperar, com a minha luz vou te aguardar. É semeador que está a semear, e o teu fruto vem me brotar.
pastor, pérola de grande preço, de grande valor. Cristo, tu és tudo. Cristo, tu és tudo. És o Pai que vem pra me abraçar quando volto para o meu lar. És o bom pastor que vai me encontrar se o caminho não sei mais achar. Tu és tudo para mim, tu és tudo para mim, tu és tudo para mim, tu és tudo para mim. Jesus Cristo, tu és noivo semeador, o meu Pai, o meu pastor, pérola de grande preço, de grande valor. Cristo, tu és tudo. Cristo, tu és tudo. Jesus Cristo, tu és noivo semeador, o meu Pai, o meu pastor, pérola de grande preço, de grande valor. Cristo, tu és tudo. Cristo, tu és tudo. Amém. Vamos fazer uma leitura na palavra do Senhor, feita no Salmo 150. Diz assim a palavra de Deus. Aleluia! Louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder. Louvai-o pelos seus poderosos feitos, louvai-o consoante a sua muita grandeza. Louvai ao som da trombeta, louvai-o com saltério e com harpa. Louvai-o com adufes e dança, louvai-o com instrumento de cordas e com flautas. Louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. Então, que esse seja o nosso desejo de louvar ao Senhor desta forma, com todo o nosso ser, com toda a nossa vida. E por isso nós iremos cantar mais um cântico que tem como título Tua Voz. Então, mais uma vez, Breno vai nos ajudar com esse cântico, certo? Então, irmão Breno, então pode entoar esse cântico. Eu vim aqui pra te encontrar, pra te ouvir, pra me render mais uma vez. Não temerei, não vou fugir, vou aceitar o teu querer, eis-me aqui. Tua voz aquece o meu coração, devolve a vida à razão e me faz cantar, me refaz de novo e mais uma vez, moldando o meu coração ao teu. Eu abro mão de decidir o que é melhor, vem governar o meu coração. És o meu Deus, o meu
tema do nosso estudo hoje é Firme nas Dificuldades. Tem um livro chamado O Peregrino, que foi escrito por John Bunyan, que relata a jornada do cristão até a cidade celestial. Eu creio que são muitos os que já leram esse livro. Ele foi publicado pela primeira vez na Inglaterra em 1678. De certa forma, o livro mostra que durante a nossa jornada na vida cristã, existem fases específicas de desenvolvimento espiritual. Essas fases, ela nos permite experimentar a presença de Deus de várias formas. Então, o livro conta a jornada e conta as experiências de cristão, que é o nome do personagem principal do livro. Como então passar essas fases de experiências, de dificuldades e se manter firme, manter-se firme nessa caminhada? Qual deve ser a nossa atitude para não ficarmos no meio do caminho, mas prosseguirmos até alcançar a cidade celestial, como descreve John Bunyan no seu livro O Peregrino? Como fazer isso? Nós temos na Bíblia um livro de uma importância e uma riqueza sem igual. É claro que cada livro da Bíblia tem essas características. Afinal, é a palavra de Deus. Mas o que faz o livro de Jó ser um livro singular é o fato desse livro contar uma história atemporal. Um livro que se identifica com os desafios em qualquer período da história. Isso é que faz do livro de Jó um livro singular. Ao meditar no livro de Jó, vemos que Deus não expôs Jó a nada que não experimentaria qualquer um de nós. Deus mostra o tipo de adorador que ele está buscando: íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal. E essas características podem ser encontradas em nós, apesar de passarmos por dificuldades, porque Jó passou, e assim ele se manteve. Nós reconhecemos a providência de Deus, Ele é soberano e tudo o que acontece, acontece de acordo com sua vontade. Tudo está sob o controle de Deus. Através da história de Jó, descobrimos como conviver nas diversas fases da jornada cristã e se manter firme, nos mantermos firmes. Quais seriam então essas fases vividas por Jó? Vamos ler o primeiro capítulo de Jó, do verso 1 ao verso 5. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentas. Eram também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comer e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó aos seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Jó era abençoado de maneira grandiosa, tinha uma vida de completa satisfação. Jó era um troféu de Deus em meio a uma nação pagã e idólatra. Deus diz: observa, não há na terra homem igual a ele. Essas são as palavras de Deus com relação a Jó. Quando se fala que Jó era íntegro, não está dizendo que ele não tinha pecado. A ideia é que Jó era uma pessoa que, com justiça, não poderia sofrer nenhuma acusação. Ele poderia até ser acusado, mas de maneira injusta. Justamente, Jó não poderia ser acusado, porque ele tinha integridade de caráter. A sua moral era uma moral reta, íntegra. Jó era um homem íntegro em sua vida pessoal, íntegro com relação ao próximo, íntegro com relação a Deus. Em uma cultura que ter bastantes filhos era uma bênção de Deus, um grande benefício, Jó tinha 10, e destes 7 eram homens. Jó também sabia que deveria temer e reverenciar o nome de Deus, e fazia isso com toda a sua família.
quando os filhos de Jó, eles davam os seus banquetes e faziam isso em turnos, não sabemos ao certo como era, se eram festas todo dia ou cada um dava uma festa numa semana, mas o que sabemos é que passado então o turno, ou seja, todos os filhos, quando davam as suas festas, Jó então chamava todos eles e logo cedo, de madrugada, oferecia sacrifício a Deus, os santificava, chamava toda a sua família, chamava os seus filhos, e os seus filhos viam então a atitude de Jó. E quando Jó diz, talvez ele tenha um pecado, eu não penso que Jó aqui está levantando assim uma possibilidade remota, era quase que uma certeza. É por isso que Jó estava ali oferecendo sacrifício, para que os seus filhos pudessem estar puros diante de Deus. E no verso 5, é nos dito que Jó fazia isso continuamente, ou seja, todas as vezes que os seus filhos faziam os seus banquetes, quando terminava os banquetes dos filhos, ele então fazia isso. Chamava e oferecia um sacrifício, adorava ao Senhor, fazia um culto doméstico, um culto do lar. Mas a grandeza de Jó não consistia apenas nas suas qualidades morais e espirituais, mas também a sua riqueza, os seus bens. Jó possuía 1000 bois, 500 jumentas, 7.000 ovelhas, 1.500 camelos, um número muito grande de servos. Então, na cultura daquela época, quanto mais servo, mais rico. Esse era Jó. Então, Jó experimentava uma vida de completa satisfação. E nessa fase da vida é fácil adorar a Deus. É momento fácil de orar, de cantar, de bendizer o nome do Senhor. Não vemos aqui Jó reclamando de nada, ele estava satisfeito com essa providência de Deus, ele estava satisfeito nessa fase de sua vida. Mas o que observamos é que nessa fase de bênção, Jó dava graças a Deus, ele não esquecia de Deus por conta dos seus bens, ele não esquecia de Deus por conta da sua prosperidade. Não, ele continuava adorando ao Senhor, reconhecendo Deus na sua vida. A visão de Jó era que tudo que ele desfrutava de bom não era fruto, na verdade, de suas obras, mas porque Deus abençoava, Deus fazia-o prosperar. E era por isso que Jó adorava ao Senhor e prestava culto a Deus, oferecia o seu sacrifício ao Senhor. E se nós fizermos uma análise cuidadosa de nossa vida, nós vamos descobrir que pelo menos 65%, 70% da nossa vida é uma vida tranquila, é uma vida de bênção. Temos paz, temos tranquilidade. A vida cristã, na jornada cristã, essa é uma realidade. Sofremos sim, mas não o tempo todo. Na verdade, nós temos uma boa parcela de paz, de tranquilidade. Nós gozamos então de uma fase satisfatória na presença do Senhor a maior parte da nossa vida. Mas o interessante é que, mesmo gozando da maior parte da nossa vida desta fase satisfatória, mesmo assim nós temos o costume de reclamar. O reclamar não é porque nós não somos abençoados. O reclamar é algo que está no nosso coração, é a natureza pecaminosa. E nós, mesmo sendo abençoados, mesmo tendo mais do que precisaríamos para desenvolver a nossa vida, para vivermos, mesmo assim nós reclamamos e perdemos a calma com pequenas provações. Nós ficamos com raiva e reclamamos quando demoramos na fila. Nós reclamamos no trânsito. Nós reclamamos quando um irmão não olha para nós. Nós reclamamos quando na pregação o irmão demora demais. Nós reclamamos quando o nosso cônjuge não dá a atenção que nós estamos desejando. Nós reclamamos de muitas coisas, mesmo desfrutando das bênçãos de Deus, mesmo sendo abençoado. E nós temos aqui a primeira lição que devemos aprender com Jó. Quando a fase é de grande insatisfação, quando a fase é de bênção, devemos mostrar gratidão a Deus, para que não sejamos arrogantes, contado com os arrogantes, e assim nos desviarmos da jornada cristã. Mas vamos continuar a leitura a partir do verso 6. No dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela.
Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não o cercaste, concebe a ele a sua casa e a tudo quanto tem? As obras de suas mãos abençoaste, e seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toque-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Agora nós vamos ver Jó vivendo a segunda fase na jornada cristã. Aquela fase de dificuldade. Suportamos, mas é difícil. Essa é a segunda fase da vida cristã. Satanás acusa a integridade de Jó. Satanás diz que Jó serve não por amor a Deus, não por gratidão a Deus, mas o amor de Jó é interesseiro. Jó está servindo a Deus porque Deus lhe dá as coisas. Então, enquanto Deus estiver dando, concedendo, abençoando ele vai servir a Deus. Quando isso parar, Jó vai se afastar de Deus. Essa é a acusação de Satanás com relação a Jó. Então, diante da acusação de Satanás, Deus então permite que ele toque em tudo que Jó possuía. Além de seus bens, a sua família também. E nós vemos a partir do verso 13 até o verso 19 o que aconteceu com Jó. Todo o seu gado foi tomado de uma só vez pelos árabes nômades, e seus servos que cuidavam do rebanho foram mortos. O seu rebanho de ovelhas, bem como os seus servos, também foram mortos pelo fogo que desceu do céu. Os caldeus, eles vieram e tomaram os camelos e também mataram a fio da espada todos os servos de Jó. Duas grandes tristezas, a perca de seus bens e a dor pela morte dos seus servos, pois Jó amava o seu próximo. Mas não ficou por aí. Os amados filhos de Jó, que ele tanto se preocupava, que zelava por suas vidas, que desejava que fossem homens íntegros, que seguisse seu exemplo, mortos no mesmo instante, uma dor ainda maior. Jó, em um curto período de tempo, perdeu todos os seus bens, todos os seus servos e todos os seus amados filhos. Que grande dor sentiu Jó. Creio que uma dor quase que insuportável, uma grande dificuldade Jó estava então passando. Não é que Satanás é mais poderoso que Deus. Tudo isso aconteceu pela providência soberana de Deus em governar a vida. Essa é uma fase difícil de adorar, difícil de cantar, difícil de orar, difícil de bendizer o nome do Senhor. Sabe como Jó reagiu nessa fase tão difícil, quase insuportável da sua vida? Veja o verso 21. Nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Já que começamos dando percentuais nas fases da vida, vamos pensar que essa seria uma fase que teria aí os seus 25%. Vamos pensar que na jornada cristã, esse tipo de dificuldade, ela esteja presente. É uma fase difícil, suportável apesar da dor. Uma dor muito grande, mas suportável. Vem um choro, vem a tristeza e muitas vezes vem aquela dor no peito que não sabemos explicar. Mas os que confiam no Senhor continuam vivendo, continuam caminhando, apesar da dor, apesar da dificuldade. O que nos faz suportar essa fase tão difícil? O mesmo que fez Jó suportar. Jó olhou para o passado e reconheceu que tudo o que ele possuía, inclusive seus filhos, foi um presente de Deus. Foi Deus que deu tudo. Então, se ele deu, ele tem toda a autoridade de tomar. Jó reconheceu que a mão de Deus estava sobre os seus negócios. Por isso, ele obtinha sucesso. Tudo que ele recebia, ele tinha uma convicção. Era presente de Deus. Seus filhos, seus bens, seus servos.
Jó, com sua atitude, declarou que Deus e não ele tinha conquistado todas as coisas. Portanto, Deus era dono de tudo. Se ele era dono, tinha o direito de tanto dar, como também de tomar, de reaver. Aí podemos perguntar, como tem sido a nossa vida diante desta fase tão difícil? Como temos reagido? Nós temos reconhecido a soberania de Deus? Nós reconhecemos que Deus é dono de todas as coisas que eu tenho, de meus bens, é dono também da minha família, de meus filhos, é dono da minha própria vida. Eu tenho reconhecido isso. Jó reconheceu. Temos aceitado a vontade de Deus, mesmo que essa vontade tenha trazido para a nossa vida uma dor muito grande. Satanás tinha como objetivo expor os verdadeiros motivos pelos quais Jó servia a Deus, que segundo Satanás eram motivos egoístas, interesseiros. No verso 22 diz: Jó não pecou e não atribuiu a Deus falta alguma. Jó não se afastou de Deus e nem amaldiçoou a Deus. Diante daquela situação tão difícil, diante daquela fase tão dolorida de sua vida, na sua jornada com Deus, um dos momentos mais difíceis de caminhar com Deus, Jó se manteve firme. Essa é a grande lição que devemos aprender com Jó. Quando a fase é de grande dificuldade, de grande tribulação, devemos mostrar subordinação a Deus, para não sermos contados com os rebeldes e assim nos desviarmos da jornada cristã. O Senhor promete aos seus seguidores: buscar o reino de Deus e lhe darei tudo o que é necessário, tudo aquilo que você precisa. Ele diz: nada e nem coisa alguma irá nos separar dele. Ele declara que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Satanás achou que Jó valorizava o que era material, terreno, mais do que a Deus, mas ele se enganou. Mas na jornada cristã, nós ainda temos uma terceira fase. É aquela fase onde aparentemente é impossível de suportar. Olha o que diz o capítulo 2 de Jó, do verso 1 ao verso 6. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vem? Respondeu Satanás ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me incitasse contra ele para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a mão, toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que ele está em teu poder, mas poupe-lhe a vida. Jó, embora em uma situação difícil, de grande tribulação, aceitou os acontecimentos em sua vida como sendo a vontade de Deus. Mas Satanás não desistiu de Jó e voltou a acusá-lo. De certa forma, Satanás está dizendo: Jó é um homem insensível. Ele não tem nenhum sentimento nem para os animais, nem para os servos, e nem tampouco para os seus filhos. Jó é um homem que só pensa nele. Ele não está preocupado com os outros. Olha a acusação que Satanás faz em relação a Jó diante de Deus. Então Deus permite que Satanás, o acusador, toque na vida de Jó, da sola do pé à sua cabeça. Quando nós olhamos os sintomas daquilo que Jó estava sofrendo, da doença de Jó, nós ficamos perplexos. O verso 7 diz que toda a sua pele foi afetada, todo o corpo. Jó sentia um desejo incontrolável de se coçar. Ele coçava todo o seu corpo, o seu sangue fervia. Jó sentia dores intensas, é o que diz o verso 13. Um resumo da enfermidade de Jó diz que a sua pele apodrecia, cheirava mal, atraía vermes, criava uma crosta cheia de pus. Olhe o que está acontecendo com Jó.
Além disso, Jó foi abandonado por todos os seus amigos. Até sua esposa se voltou contra ele. Olha, isso é um pecado que tu cometeu. Tu pecou, foi um pecado grande e Deus está te castigando. Porque se não for isso, amaldiçoa esse teu Deus e morre. Quando estamos passando por essa fase aparentemente impossível de entender, impossível de compreender o motivo, os questionamentos com relação a Deus, eles vão surgir, dúvidas vêm à nossa mente. E é nessa hora que devemos aprender com Jó. Nessa fase tão difícil, Jó continua a nos ensinar. Veja o que ele diz à sua esposa no verso 10 do capítulo 2. Falas como uma louca, tu não tens ideia do que estás dizendo. Recebi o bem com alegria, não receberia agora o sofrimento com mansidão? E o verso 10 finaliza dizendo: em tudo isso não pecou Jó com seus lábios. Muitas das grandes bênçãos em nossa vida vêm em meio a provações. Paulo descreve com clareza esta verdade quando fala lá em 2 Coríntios capítulo 1, do verso 3 ao verso 7. O sofrimento que Paulo sentia era enorme, mas tudo que Paulo estava passando servia de estímulos para os crentes na Ásia. As cadeias de Paulo estavam motivando a outros a pregarem o evangelho. Devemos entender que os nossos sofrimentos acabam motivando outros irmãos a perseverarem na fé, a se manter firme na jornada cristã. Quantos de nós, ao contemplar o sofrimento de Jó, não somos fortalecidos e assim nos mantemos na jornada cristã? Quantos de nós não somos motivados a suportar coisas que não entendemos, difícil de compreender, mas como Jó suportou, então eu também posso suportar. Então essa é a grande motivação que temos ao ver relatos da história de Jó. Nós fomos escolhidos por Deus, adotados por Ele, segundo o beneplácito de sua vontade. E tudo o que Deus realiza em nossa vida é para o louvor da sua glória. Se estamos passando por situações extremamente difíceis, mesmo não conseguindo entender o porquê de todas essas coisas, nós devemos então confiar e saber que Deus é Deus. Ele sabe o que está fazendo. Devemos esperar nele. Ele é o nosso refúgio e fortaleza. Foi o refúgio e fortaleza para Jó, no momento de extrema dor, de extrema dificuldade, algo que ele não entendia o porquê estava acontecendo. Mas mesmo assim, Jó não pecou contra Deus. Ele se manteve firme na sua jornada celestial. Essa é a grande lição que aprendemos com Jó. Quando a fase é aparentemente impossível de suportar, difícil de compreender, nós devemos mostrar toda a nossa confiança em Deus, para não sermos contados entre os incrédulos e assim nos desviarmos da jornada cristã. Como então passar por essas fases e se manter firme nessa caminhada? Qual deve ser a nossa atitude para não ficarmos no meio do caminho, mas prosseguir até alcançar a cidade celestial, como descreve Dom Bunyan? Se seguirmos as lições apresentadas, exemplificadas na vida de Jó, iremos nos manter firmes. Quais foram as lições aprendidas? Quando a fase é de grande satisfação, devemos mostrar gratidão a Deus, para não sermos contados entre os arrogantes e assim nos desviarmos da jornada cristã. Quando a fase é de grande dificuldade, devemos mostrar subordinação a Deus, para não sermos contados com os rebeldes e assim nos desviarmos da jornada cristã. E quando passarmos por aquela fase aparentemente impossível de suportar, complicada para entender, nós devemos mostrar confiança em Deus. Deus é todo-poderoso. Ele sabe de todas as coisas. Não podemos ser contados entre os incrédulos e assim nos desviarmos da jornada cristã. Concluímos então que uma visão de gratidão, de subordinação e de confiança em Deus vai nos ajudar a nos mantermos firmes na nossa jornada cristã. Qual seja a fase da nossa vida, se essas características, se essas coisas forem encontradas em nós, no nosso viver, nós nos manteremos firmes, apesar das dificuldades.
O fim da história de Jó é impressionante. Jó foi restaurado quando orava pelos amigos. Apoiado pela riqueza espiritual, a única que não perdeu, Jó recebeu o dobro de tudo o que havia perdido. Nós não sabemos quando a aflição vai bater à nossa porta. Siga o exemplo de Jó e permaneça firme na jornada cristã. Nós teremos ainda mais um louvor com o irmão Breno, que irá cantar Me Derramar. Eis-me aqui, outra vez, diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim, és fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim ausente. O teu toque, por tua bondade, libertas meu ser no calor desse lugar. Eu venho me derramar, sei que te amo, me derramar, dizer-te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui, outra vez, diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim, és fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim ausente. O teu toque, por tua bondade, libertas meu ser no calor desse lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer-te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer-te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Muito bem, meus irmãos, nós estamos terminando mais um culto. Eu tenho dito um culto bem diferente, mas mesmo assim com o mesmo propósito de adorar ao Senhor. E eu espero que os irmãos possam estar adorando ao Senhor, possam ter acompanhado os cânticos e assim louvado ao Senhor nesta noite. Então vamos orar, encerrando o nosso culto. Deus Santo e Eterno, nós te agradecemos porque tu nos dá a oportunidade de te adorar. Sabemos, Senhor, que ainda não estamos adorando da maneira que acha mais graça diante de ti. A comunhão, Senhor, que temos uns com os outros, a comunhão da tua igreja. Mas tu sabes todas as coisas e tu conheces então o motivo de cada uma delas. E por isso, mais uma vez, eu quero te rogar que tu possa abreviar esses dias, abreviar, Senhor, esse tempo, para que nós possamos novamente te adorar da maneira como tu és digno, mas em comunhão com a tua igreja. Nos abençoa, Senhor, dá a cada irmão a tua proteção contra essa
pandemia, proteção também nos seus trabalhos, os abençoa e os guarda. E por isso oramos no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Até mais, meus irmãos, que Deus abençoe e que tenham uma semana na presença do Senhor.